Vamos iniciar a correção das atividades do Plano de Estudos Tutorados, primeira semana, volume 3. Inicialmente, nome. Não esqueça de assinalar a sua turma, são perguntas obrigatórias. E vamos iniciar. Vamos definir geometria? A geometria estuda a forma e as propriedades de objetos e figuras planas e não planas. Uma figura é plana quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Por exemplo, o piso de uma sala pode ser considerado um plano, enquanto uma caneta é um objeto não plano. Duas figuras geométricas são coplanares quando todos os seus pontos pertencem ao mesmo plano. Retas, ângulos e segmentos. Ao marcar dois pontos distintos, P e Q, no piso plano da sala e uni-los em uma única linha, determina-se uma reta T. Uma reta reúne infinitos pontos alinhados em uma mesma direção. Então, uma reta é um conjunto infinito de pontos. Para determinar uma reta, nós usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Para representar pontos, nós usamos letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ângulo é a figura plana formada por duas semirretas de mesma origem. A origem comum é o vértice e as semirretas VA e VB chamam-se lados do ângulo. O que é semirretas? É uma parte da reta que tem um começo e não tem um fim. Então, quando duas semirretas se unem em um único ponto, elas formam o quê? Elas limitam uma região do espaço formando um ângulo. Esse ponto de encontro é o vértice e cada uma das semirretas são os lados do ângulo. Geralmente o ângulo é medido em graus. Por que geralmente? Porque o grau é a unidade básica de medida de ângulos, mas nós temos também os submúltiplos do grau, que é o minuto e o segundo. A unidade que é representada pelo símbolo. O grau ele é uma bolinha que nós colocamos à direita na parte superior do número, representando assim a unidade de medidas graus. Um segmento de reta é um conjunto de pontos do plano, constituído por dois pontos extremos, P e Q, e por todos os demais pontos da reta que passa por esses dois pontos e que ficam situados entre esses dois pontos extremos. Então, nós vimos a semirreta e nós vimos o segmento de reta. Nós vimos que a semirreta é uma parte da reta, ela tem começo e não tem fim. E o segmento já é um pedaço limitado, ele tem começo e tem fim. Com segmentos nós formamos inúmeras figuras geométricas. Um ângulo de uma volta completa mede 360 graus e o de meia volta, que é conhecido como ângulo raso, ele mede 180 graus. Ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está compreendida entre 0 e 90 graus. E o ângulo obtuso é qualquer ângulo cuja medida está compreendido entre 90 e 180 graus. Como podemos classificar um ângulo cuja medida é 140 graus? 140 é maior que 90, é menor que 180. Então, aí nós temos um ângulo obtuso. Ângulos complementares, suplementares e replementares. Qual é a diferença entre esses três tipos de ângulos? Dois ângulos são complementares quando eles somam 90 graus. Dois ângulos são suplementares quando eles somam 180 graus. E são replementares quando eles somam 360 graus. Por exemplo, o suplemento do ângulo de 140 graus é 40. Por quê? Porque se suplemento é o que falta para chegar a 180, 180 menos 140, 40 graus. Transferidor. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir um ângulo a partir de suas medidas em graus. Na figura a seguir, vê-se a imagem de um transferidor corretamente posicionado para medir os diversos ângulos, todos com vértice no ponto V.
Então, nós temos aí vários ângulos e nós vamos determinar as medidas desses ângulos. Com a ajuda de um transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Depois, classifique-o em agudo ou obtuso e escreva os nomes especiais de alguns desses ângulos recebem. Para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e suplementar correspondente. Agora vamos resolver as questões a seguir. Observando o transferidor, vamos associar cada ângulo à sua medida. O ângulo AVA, aí nós temos um ângulo de 0 graus. Ainda não fizemos movimentação nenhuma com as duas semirretas. O ângulo AVB, ele mede 30 graus. O ângulo AVC, ele mede 45 graus. O ângulo AVD, mede 60 graus. AVE mede 90 graus. O ângulo AVF mede 120 graus. O AVG mede 135 graus. AVH mede 150 graus. E o AVI, 180 graus. Classifique cada ângulo em nulo, agudo, reto, obtuso ou raso. Então, nós temos o ângulo AVA, que é um ângulo nulo, ele mede 0 graus. O ângulo AVB, 30 graus, menor que 90, então ele é agudo. O AVC, 45 graus, também menor que 90, ângulo agudo. O AVD, 60 graus, ângulo agudo, também menor que 90 graus. O AVE mede exatamente 90 graus, então ele é um ângulo reto. O AVF, 120, maior que 90, ângulo obtuso. O AVG, de 135, também é um ângulo obtuso, maior que 90, menor que 180. AVH, 150 graus, também é um ângulo obtuso. E o AVI mede exatamente 180, um ângulo de meia volta, também conhecido como ângulo raso. Associe cada ângulo ao seu complemento. O ângulo AVA, ele mede 0 graus. Qual que é o complemento de 0? Complementos são ângulos que somam 90 graus. Então, o complemento de 0 é 90. O AVB mede 30. 90 menos 30, 60. Então, seu complemento é 60 graus. O AVC mede 45. 90 menos 45, 45 graus. O AVD mede 60 graus. Qual que é o seu complemento? 30. 60 mais 30, 90. E o AVE mede 90. Então, seu complemento é 0. 90 mais 0, 90 graus. Associe cada ângulo ao seu suplemento. O que é suplemento? É o que falta para 180 graus. O ângulo AVE mede 90. Então, seu suplemento será 90 graus. Por quê? 90 mais 90, 180. O AVF mede 120 graus. Então, seu complemento será 60. 120 mais 60, 180. O AVG mede 135 graus. Então, seu suplemento será 45. 135 mais 45, 180. O AVH mede 150. Seu suplemento vai ser 30. 150 mais 30, 180. E o AVI mede 180. Seu suplemento é 0. 180 mais 0, 180 graus. Ângulos congruentes, consecutivos, adjacentes e opostos pelo vértice. Ângulos que possuem mesma medida são congruentes, quer dizer, congruentes, medidas iguais.
Dois ângulos são ditos consecutivos quando têm um lado comum e compartilham o mesmo vértice. Dois ângulos são ditos adjacentes quando eles são consecutivos, quando eles têm um lado em comum e não têm pontos internos em comum. No exemplo, o ângulo AVB e o ângulo AVC possuem o mesmo vértice, que é o vértice V, e tem um lado em comum. Qual que é o lado em comum? O lado VA. Logo, eles são consecutivos, mesmo tendo pontos internos em comum, porque todos os pontos que estão entre VA e VB fazem parte também de VC. Agora, os ângulos AVB e BVC, eles possuem o mesmo vértice, também possuem o vértice V em comum. Eles têm um lado em comum. O lado que eles têm em comum é o lado VB, que separa os dois ângulos, mas não possuem pontos internos em comum. Nesse caso, eles são adjacentes. Dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um deles são os prolongamentos dos lados do outro. Ângulos opostos pelo vértice possuem a mesma medida, portanto, também são congruentes. Então, o ângulo AVB, que é o que está à esquerda, e o ângulo VCVD, que é o que está à direita do vértice, eles são opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. O ângulo AVC, que está acima do vértice, e o ângulo BVD, que está abaixo do vértice, também são congruentes. Então, eles também são opostos pelo vértice. Segmentos congruentes, consecutivos, colineares e adjacentes. Dois segmentos são congruentes se ambos tiverem a mesma medida. Dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo em comum. Eu tenho um segmento, localizo em uma reta o ponto A, o B e o C. Segmento AB, segmento BC, eles têm um ponto B em comum, então eles são consecutivos. Então, dois segmentos são consecutivos quando possuem um ponto extremo em comum e não possuem nenhum ponto interior em comum. Dois segmentos são colineares quando eles estiverem em uma mesma reta suporte. Eu tenho uma reta, os pontos A, B, C e D. Segmento AB, segmento CD. Se eles estão na mesma reta suporte, eles são classificados como segmentos colineares. Retas concorrentes, paralelas e perpendiculares. Qual a diferença? Retas concorrentes são retas que têm apenas um ponto em comum. Retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum e, em geral, indica-se que duas retas RS são paralelas pelo símbolo R, paralelo, duas retinhas lado a lado, sem se cruzarem, e a reta S. Lembrando que retas eu represento sempre com letras minúsculas. Retas perpendiculares são retas que estão no mesmo plano e que formam quatro ângulos retos ao se cruzarem. É comum indicar que duas retas RS são perpendiculares pelo símbolo R. Entre as duas retas, nós colocamos o símbolo de perpendicular. Coloco uma retinha horizontal e a outra vertical, mostrando o símbolo que representa retas paralelas. Então, sempre desta forma, o símbolo de paralelas, reta R paralela à reta S. Se duas retas concorrentes não são perpendiculares, se elas não dividem o espaço em quatro ângulos de 90 graus, elas são chamadas de retas oblíquas. Observe a figura e responda. Então, nós temos aqui algumas retas, vamos responder. Quais dessas retas são concorrentes entre si,
Quais são paralelas entre si, perpendiculares e oblíquas entre si? A reta U e a reta V. Então, nós podemos perceber que a reta U e a reta V se encontram formando um ângulo de exatamente 90 graus. Nós temos aí o símbolo de 90. Então, a reta U e a reta V, elas são perpendiculares. A reta U e a reta T. A reta T ela já é inclinada. Então, elas se encontram formando um ângulo menor que 90 graus. Então, elas são classificadas como oblíquas. A reta U e a reta R. A reta U e a reta R também se cruzam, formando um ângulo menor que 90 graus. Então, elas também são consideradas retas oblíquas. A reta U e a reta S. A reta U e a reta S se encontram no ponto G. Então, nós podemos perceber também que elas têm um ponto de cruzamento, mas que não representa ângulo reto. Então, elas também são oblíquas. A reta V e a reta T, elas se encontram? Não, mas nós temos que lembrar que toda reta, ela se prolonga, ela não tem fim. Então, se eu prolongar a reta T e a reta V, elas vão se encontrar, formando um ângulo de 90 graus? Não. Então, elas também vão se encontrar representando com a representação oblíqua. A reta V e a reta R. A reta V e a reta R se encontram no ponto H. Então, elas também são oblíquas. A reta V e a reta S. A reta V e a reta S também, olhando a figura, elas não se encontram. Mas se eu prolongar a reta V e prolongar a reta S, elas vão se encontrar em um único ponto. Então, elas também são classificadas como oblíquas. E as retas R e S, elas não têm ponto em comum. Então, elas são paralelas. E lembrando, né, que todas as retas que têm um ponto em comum, seja ela oblíqua ou perpendiculares, elas são também concorrentes. Então, as retas perpendiculares são retas concorrentes que se cruzam, dividindo o espaço em 4 regiões, né, em 4 ângulos de 90 graus. E as oblíquas são retas concorrentes que formam ângulos, né, entre si menores e maiores que 90 graus. Quanto mede o ângulo IHJ? IHJ. Nós podemos perceber que nós temos aqui um ângulo de 70 graus no vértice A. Que é o único vértice que está marcado na reta. Então, eu quero saber a medida do ângulo IHJ. Então, o vértice é o ponto H. Então, eu vou localizar o I e o J. Nós podemos perceber que aí nós temos um ângulo reto. O ângulo reto, ele é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Quanto mede o ângulo BAH? Então, vamos voltar na figura BAH. Entre BA e C, nós temos um ângulo de 70 graus. BAH. Se nós juntarmos esses dois ângulos, nós teremos dois ângulos suplementares, que somam 180. Então, qual que é o suplemento de 70 graus? O suplemento de 70 é 110. Então, o ângulo BAH, ele vai medir 110 graus. graus, tá? Eu já fiz a correção no formulário que vocês vão estar preenchendo na sequência. Então, aqui está 11, mas é 110. Qual é a medida do ângulo CAD? Então, observando
a figura, vamos voltar aqui ao ângulo CAD. Vamos localizar o A, que é o vértice. CAD, ele é oposto pelo vértice com BAH. Então, se ele é oposto pelo vértice, ele vai ter a mesma medida. Então, ele também medirá 110 graus. Qual é a medida do ângulo DAH? Então, o ângulo DAH, ele é oposto pelo vértice com o BAC. Se ele é oposto pelo vértice, ele tem a mesma medida. Então, concluindo, ele vai medir 70 graus. Qual é a medida do ângulo ADE? O ângulo ADE, nós podemos observar que ele é correspondente com o ângulo BAC. O que é correspondente? Imagine você juntar as retas R e S, eles vão ocupar a mesma posição. Então, se eles são correspondentes, eles são congruentes. Então, ele também vai medir 70 graus. Qual é a medida do ângulo FDG? O ângulo FDG, ele vai ser o quê? Nós concluímos que o ângulo ADE, ele é 70 graus, que ele é correspondente com o BAC. E o ângulo FDE, ele é correspondente com o ângulo DAH. Então, nós já vimos que o ângulo DAH, ele mede 70 graus. Se o FDG é correspondente a ele, ele também vai medir 70 graus. E para finalizar, o ângulo FDE. O ângulo FDE, ele é suplementar com o ângulo ADE. Se ele é suplementar, eles somam 180 graus. Se um mede 70, o outro vai medir 110 graus. Ângulos colaterais, determinados por uma transversal a duas retas paralelas, se encontram do mesmo lado da transversal e são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, se eles são colaterais e são internos, no enunciado já falou que ângulos colaterais são suplementares. Se eles são suplementares, eu já sei que eles vão somar 180 graus. Os ângulos BAH e GDF são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? Então, nós já vimos, na explicação anterior, que ângulos colaterais são suplementares. Se eles são suplementares, eu já sei que a soma dos dois vai ser 180 graus. Os segmentos DF e DA não são congruentes, mas são consecutivos e colineares. Por quê? Então, vamos ver aqui na reta, voltando, o segmento DF e o segmento DA. Então, o segmento DF e o segmento DA pertencem à reta T, então eles estão em uma mesma reta suporte e têm um ponto em comum. Então, vamos analisar as alternativas. Eles não são congruentes. Por quê? Porque possuem uma extremidade em comum? Porque possuem a mesma reta suporte? Ou porque possuem medidas diferentes? Eles não são congruentes porque eles possuem medidas diferentes. Eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm uma extremidade em comum. Qual extremidade é esta?
o ponto D. E eles são colineares. Por quê? Porque eles estão em uma mesma reta suporte, que é a reta T. Nas figuras abaixo, R e S são paralelas. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-o como agudo ou obtuso. Na figura 1, nós temos aqui dois ângulos que são colaterais, ou seja, eles somam 180 graus. Então, nós temos 2x e x. Eles são colaterais externos. 2x mais 1x, 3x é igual a 180 graus. Se eles são suplementares, eles somam 180. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 180 dividido por 3, 60 graus. Então, na figura 1, nós temos que o x vale 60 graus e ele é um ângulo agudo. Então, nós temos o primeiro, que é o menor, que é o x, que é um ângulo agudo, e nós temos 2x, 2 vezes 60, 120, que é um ângulo obtuso. Na figura 2, nós temos que o ângulo que mede x e o ângulo que mede 130 graus também são suplementares. Se eles são suplementares, eles somam 180 graus. 130 para 180, o x é igual a 50 graus. Então, nesse caso, o x é um ângulo agudo. Na figura 3, o ângulo x e o ângulo que mede 2x, eles são suplementares, eles somam 180 graus. Então, assim como no primeiro exemplo, se eles são suplementares, eles somam 180. 3x somando os dois igual a 180. 180 dividido por 2, 60. Então, eu tenho um ângulo x que mede 60 graus, que é um ângulo agudo. E se eu somar x com y, eu tenho dois ângulos suplementares que somam 180 graus. Qual é o suplemento de 60? 60 para 180, 120 graus. Se dois ângulos são opostos pelo vértice e têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine qual é o valor de x. Primeiro, se eles são opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais. Então, 4x menos 10 é igual a 6x menos 40. Passando 4x para o primeiro membro, ele é negativo, ele passa positivo. Então, 6 mais 4, vamos ter 10x. E o 10 que está subtraindo, ele passa. O 40 que está subtraindo, ele passa somando. 40 menos 10, 30. 30 dividido por 2, 15. Então, x é igual a 15 graus. A medida desses dois ângulos, se eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, eles têm a mesma medida. 4 vezes 15, 60. 60 menos 10, 50. 6 vezes 15. 6 vezes 15, 90. 90 menos 40, 50 graus. A medida do ângulo complementar ao ângulo de medida x é... Então, se nós descobrimos que o x é igual a 15 graus, o que é complemento? É o que falta para chegar a 90. 90 menos 15, o complemento é 75 graus. Então, o complemento é 75 graus. Aqui nós não temos opção, mas eu já fiz a correção e eu coloquei, né, essa resposta na primeira alternativa. Eu substituí o 165 pela medida correta, que é 75 graus. Tá? Então, aí vocês marcariam a alternativa A.
Só lembrando, né, eu marquei a alternativa A com 165 graus ali, mas a resposta correta é 75. Aquela que no seu formulário já vai estar feita a correção. Agora que terminou, clique em enviar e mande mensagem para a professora, né? Clicou em enviar, até a próxima. Parabéns, você concluiu a atividade da primeira semana. E assim nós encerramos aqui a correção de mais um formulário do plano de estudos tutorados da terceira semana, da terceiro volume da semana 1.